Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 14, versos 17 ao 19. Assim diz a palavra do Senhor: Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Temos vivido dias difíceis por conta do surto de coronavírus que estamos enfrentando. Mas o que podemos aprender com essa dificuldade? Temos tido mais tempo com a família e o que estamos fazendo com esse tempo? Temos oportunidade de descansar o corpo e a mente dessa vida tão corrida em nossa época. Como estamos usando essa oportunidade? O verso 17 nos traz a lembrança que o autocontrole se faz necessário para a vida daquele que teme a Deus. Ao invés de irar-se com facilidade, pois a ira só traz destruição para a vida e para os relacionamentos. Nesse ambiente de isolamento social, que não venhamos a nos isolar de nós mesmos e com isso trazer para dentro de casa aquilo que revela apenas tolice, ao invés de sabedoria, prudência e bom senso. Conforme diz o Dr. Augusto Cury, a vida é bela e breve como gotas de orvalho. Portanto, devemos vivê-la intensamente. Você tem vivido a vida intensamente? Tem cuidado das suas palavras? Tem cuidado no trato com os outros, especialmente com os seus? Pois agora Deus nos deu oportunidade de ficar mais tempo com a nossa família. Não há como viver a vida intensamente se não pensarmos antes de falarmos. Pois palavras ditas sem pensar são palavras malditas, que marcam a alma das pessoas que amamos. Pessoas que deveriam ser elevadas com nossas palavras, às vezes são maltratadas. Portanto, pense antes de falar. E não permita que suas palavras firam ninguém, mas especialmente aqueles que você ama e está tendo oportunidade de estar ao lado deles por mais tempo. Essa é uma das vantagens dessa epidemia ou pandemia. Temos mais tempo de ficar com as pessoas que amamos. Que possamos aproveitar bem esse tempo e não ser irritadiço e não ser descontrolado, mas que possamos agir com prudência nas palavras e nas ações e aproveitar o tempo
que Deus nos concedeu. O que você vai deixar para seus herdeiros? Prudência ou insensatez? Essa é a reflexão do verso 18. Se nós não pensamos no que falamos, se somos irritadiços e fazemos tolices, é o exemplo, é a herança que estamos deixando para os nossos herdeiros. Essa é a reflexão. Os inexperientes herdam insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. E por que os inexperientes herdam a insensatez? É óbvio, porque nós que somos mais maduros ou experientes, estamos dando exemplo para eles. Certamente, aquilo que eles veem em nós é aquilo que eles reproduzirão. Mais tarde, se não dermos um bom exemplo, tomara Deus que eles percebam e mudem a trajetória do seu caminho, mudem a trajetória da sua vida e passem a agir com prudência. Quais são as marcas ou lembranças que você quer deixar na mente de seus filhos, da sua família, nesses momentos de dificuldade e confinamento ou isolamento social? Me lembro nesse momento do meu pai, que num dos momentos difíceis de nossa família, quando morávamos numa comunidade ou favela, nós moramos por 20 anos na comunidade, e digo isso com dignidade, com a cabeça erguida, pois não tenho vergonha do meu passado, por conta de uma enchente, pois morávamos na beira de um córrego, perdemos nossa humilde casinha naquele momento, nossos móveis, e nossa família ficou separada por um tempo. Eu na casa de uma pessoa, minhas irmãs na casa de outra, meus pais na casa de outra. Mas me lembro do meu pai dizendo, enquanto o desespero e as lágrimas tomavam conta da nossa família, ele disse: ninguém precisa chorar ou reclamar. A gente trabalha e consegue tudo de novo. E de fato, conseguimos. Ele tinha razão. E meu pai, ele não tinha esse gerenciamento das emoções que hoje nós temos acesso. Mas ele tinha prudência para perceber que as dificuldades servem de combustível para nos estimularmos a continuar e não a parar no meio do caminho. Essa foi uma das boas marcas que ele deixou em mim. Apesar da vida difícil e também do relacionamento, uma vez que uso excessivo de bebida alcoólica, procuro focar nas boas lembranças que ele deixou, uma vez que hoje não o tenho mais, pois partiu desse mundo precocemente aos 49 anos, por conta de um acidente de trabalho. Certamente, mesmo sendo cheio de defeitos, ele tinha boas virtudes e boas palavras, e nisso me concentro. Nós podemos ser acometidos pelas dificuldades da vida, seja de um vírus ou de qualquer natureza, mas precisamos cuidar para não sermos infectados pela ingratidão, pela murmuração, que trazem somente dificuldades para a vida e nos impedem de encontrar boas soluções em momentos de crise. Chegará o momento em que Deus humilhará os arrogantes e exaltará os humildes. Em qual grupo você ficará? Pois no verso 19, a palavra nos diz: os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Que o temor ao Senhor
nos leve sempre à humildade. Mesmo quando formos humilhados, maltratados ou perdermos tudo nessa vida, que jamais venhamos a nos permitir perder a fé e a esperança e a certeza de que o mesmo Deus que cuidou de nós até antes dessa dificuldade chegar é o mesmo que nos conduzirá em triunfo depois que tudo isso passar. Assim, mesmo quando os homens maus pedirem a nossa ajuda ou baterem a nossa porta, saberemos que ali está alguém, à imagem e semelhança de Deus, que merece a nossa atenção, independente do que Ele nos fez. Não sei como você está aproveitando esse tempo com sua família, mas gostaria de oferecer instruções que servem para esse momento e para quando ele passar. Não tente ganhar a discussão, mas o coração. Fale palavras adequadas. Tenha domínio sobre suas ações e palavras. Não tente controlar o outro. Controle você. Não eleve o tom de voz. Eleve as virtudes, pois cada ser humano com suas falhas também está cheio de virtudes. Assim, passaremos esse momento e deixaremos marcas para sempre, boas marcas para sempre em nossa história. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a sua vontade em meio a tudo isso. Castelo Forte é o